Se o Corinthians respeitasse as minas, num grupo de 300 conselheiros, não haveria só 4 ou 5 mulheres. Haveria metade, pelo menos, de mulheres. Se respeitasse as minas, teria metade de mulheres em situação de poder lá dentro. Quando as mulheres adquiriram alguma situação de poder lá dentro, a Cris Gambaré, foi porque foi feita uma pesquisa. Qual era o tamanho da torcida do Corinthians? 54% da torcida do Corinthians é composta de mulheres. Essa pesquisa foi feita por mulheres lá dentro, conselheiras que falaram, a gente precisa dessa pesquisa. A partir dessa pesquisa começou a construção do time feminino com a Cris Gambaré. O time feminino hoje está abandonado. Foi ela sair, essa gestão do Augusto Melo, que prometeu colocar as mulheres para dentro, não colocou, não repassa verba de premiação, elas estão sem receber a Libertadores do ano passado até hoje. Não respeita as minas, não. Eu não nasci corintiana, eu nasci tricolor no Rio. Meu pai me levava para ver todos os jogos Fluminense, Maracanã, com meu pai, a minha primeira memória é de infância. Então, a primeira memória que eu tenho do Corinthians é 76, é a invasão. Mas eu estava do outro lado. Eu tava torcendo contra o Corinthians, claro, a favor do Fluminense. E meu pai e eu, a gente vendo o jogo na TV, e eu falando assim, pai, o que é isso que está acontecendo? Meu pai falava, não sei te explicar, nunca aconteceu. Essa invasão nunca aconteceu. E eu lembro dessa sensação, assim, de... Claro, o Fluminense foi derrotado, né, então foi triste. Mas eu lembro de ter ficado com a sensação de que, o que é essa maluquice aí? Eu tinha 9 anos. No ano seguinte, o Corinthians foi jogar com a Ponte, o último jogo, o jogo do gol do Basílio. E eu lembro de eu falar assim, eu quero ver o jogo. E meu pai falava, de maneira nenhuma, porque naquela época não era televisionado, a menos que no último minuto houvesse um acordo, porque estava muito cheio, mas não era certeza que seria televisionado aquilo. E meu pai falou, não vamos, está lotado, não tem por que você ir. E minha mãe foi lá para dentro e voltou com o meu casaco na mão e falou, ela vai comigo, eu vou levar. Ela achou um cambista, a gente comprou, era um ingresso de camarote, então a gente entrou na cativa, eu não vi nada, né, porque o camarote do Morumbi já tem uma visão péssima. Para uma criança de 9 anos, quando está todo mundo em pé, toda a cativa em pé na frente, mas o poeta Sérgio Vaz, ele diz assim, futebol a gente não vê, futebol a gente sente. Então eu senti tudo aquilo ali. A arquibancada caindo para cima da nossa cabeça, o barulho, a sensação de estar todo mundo ali por um sonho. Eu estava lá dentro, mas eu ainda não era corintiana. Eu só queria ver aquilo que eu tinha visto pela TV. Eu queria sentir de dentro aquilo que eu tinha visto pela TV. Bom, corta. Eu já tinha quase 30 anos e eu me apaixonei por uma corintiana. E ela era muito corintiana. Ela era assim, era o Corinthians e depois, talvez eu e a família, sabe? Assim, eu comecei a falar, gente, é melhor o Corinthians ganhar para ela ficar de bom humor, assim. Eu comecei assim, mas não é legítimo, né, ser assim. E aí ela falou, eu vou te levar para ver o Corinthians no Pacaembu. E eu falei, pode levar, assim, mas ela queria dizer, você vai ser seduzida. E eu falava, pode levar, eu já vi, eu estava lá em 77. E a gente foi ver, eu acho, Daniel, que era Corinthians e Paysandu. E quando a gente entrou ali, lotado de corintianos e corintianas, o Paysandu fez um gol. E na hora que o Paysandu fez um gol, a torcida explodiu. O estádio levantou e começou a cantar. Eu até me emociono, porque ela já não está mais aqui. Ela morreu. E ela falou, eu falei, o que está acontecendo? E ela falou, é Corinthians. Está acontecendo que isso é Corinthians. Aquilo mexeu comigo de uma maneira muito devastadora, assim. Eu nunca tinha visto uma torcida levantar e cantar na derrota. Nem perdeu, tá? O Corinthians virou, mas eu nunca tinha visto aquele tipo de demonstração de amor. Eu não sabia nem que isso podia existir. Então eu saí de lá, eu acho que nesse momento eu posso dizer que eu virei corintiana, assim. E eu me peguei comprando, assim, camisa e bandeira. Mas eu falava para ela que eu não estava torcendo pro Corinthians, eu estava fazendo aquilo por ela. Bom, ela morreu um mês antes do Sócrates, exatamente um mês antes do Sócrates. Ela morreu 4 de novembro, o Sócrates morreu 4 de dezembro. E eu fui naquele jogo sozinha, o jogo do título do Brasileiro. A gente sempre ia juntas, assim, no Pacaembu. E eu tinha 2 ingressos, eu fui sozinha. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu fui. Quando ela morreu atropelada, no dia do aniversário dela, de 40 anos. Eu entendi que eu ia ter que torcer por mim e por ela. Eu entendi que para sempre o Corinthians ia estar em mim. Então é engraçado, porque assim, o Fluminense é meu pai e o Corinthians é um grande amor
que morreu de uma maneira trágica e precocemente. Então eu digo, não, nem todo mundo nasce corintiano ou corintiana, sabe? E hoje, toda vez que o Corinthians entra em campo, eu sei que ela está comigo. E eu sei que é por ela também. O Corinthians, ele é uma usina de afeto. É uma usina de engajar amor. 30 milhões de torcedores que fazem o que a gente sabe que fazem. Porque assim, como eu já estive do outro lado, eu sei o que é olhar de fora. Como é que um clube que tem a torcida que o Corinthians tem não é saudável? Como é que ele não é maior do que o Real Madrid? Com todo o respeito ao Real Madrid, é um outro tipo de afeto com o clube. O Corinthians tem o maior, eu vou usar a palavra, mas eu não gosto, o maior capital que um clube pode ter, que é uma torcida que faz o que faz, que invadiu o Japão. Podem falar o que quiserem, que não invadiu. Invadiu o Japão. Maior deslocamento em massa. Invadiu o Rio de Janeiro daquela forma que fez. Nenhuma outra torcida no mundo fez isso. Nunca ninguém viu nada como a torcida do Corinthians. E como um clube desse não é saudável? Porque não teve ninguém ali que realmente amou esse clube e chegou ao comando. Porque você não fere desse jeito quando você ama. Você não machuca, você não coloca no chão, você não faz nada que possa acabar com aquilo, sabe? Não, de maneira nenhuma, não amavam o Corinthians. Talvez eles até achassem que eles amavam, mas aí quando eles chegaram lá, eles viram o tamanho do amor deles, era muito menor do que a sede de poder. O Corinthians está dando as costas para o seu torcedor. Um estádio que tem, sei lá, 30%, 40% da capacidade dele, com ingressos muito caros, e ele vende também ingressos, mesmo os populares, a preços muito elevados, que coloca uma camisa a R$500, que não tem um projeto para ter uma camisa de R$40, com a Nike mesmo. É um projeto. Isso é escolha política, para você não deixar de ser o time do povo. É construir um estádio para talvez 70 mil pessoas e vender 90%, 80% dos ingressos a preços populares. Deixar sempre lotado, em qualquer circunstância, sempre lotado. O Corinthians está colocando mais do mesmo, fiel torcedor. A gente está deixando de ser torcedor para ser cliente. Você só é tratado se você pode consumir. A gente teve outro dia um candidato à presidência que disse, se não pode pagar fiel torcedor, não tem que dar pitaco. Como assim? O Corinthians poderia encontrar uma maneira de pensar como sair disso com mais democracia. Faz um conselho de notáveis, chama a Sueli Carneiro, o Corinthians, a Djamila Ribeiro, chama essa galera para falar, para pensar o Corinthians, para além do negócio. Faz lá um conselho de notáveis, pensa durante um ano, faz reuniões e traça um plano de saída. Mas não faz isso, e está indo pela mesma trilha neoliberal dos outros clubes. Já a gente vai ter um estádio, o ingresso mais barato vai ser R$200 e quando fizer gol vai aplaudir, ou levantar um cachecolzinho escrito Corinthians. Um estádio de futebol é um espaço que deveria ser terreirizado. A gente estaria em transe. A gente que gosta de futebol sabe que a gente vai lá em busca do transe. Nem sempre o transe se dá, mas a gente quer sentir de novo aquilo que a gente já sentiu. Eu quero o transe de novo. Então, a gente precisaria entender isso para pensar caminhos alternativos. Mas nem isso ainda foi entendido. Então, às vezes eu fico... eu acho o futebol tão imenso que eu acho que o futebol vai dar um jeito de achar caminho, sabe? Um caminho para sair desse estado brutal de coisas que o capitalismo está fazendo com o futebol. Ele me deu uma lição muito importante, assim, que eu aprendi com o Corinthians, não com o futebol, que o jogo não é sobre ganhar, é sobre perder, é sobre como levantar de uma derrota e sobre como mostrar amor em situações difíceis. O Corinthians me fez ver que ganhar mexe com o ego e perder mexe com a alma. E que é na hora da derrota que a gente precisa mostrar do que a gente é feito. Nenhuma outra torcida fez isso por mim. Quem fez isso foi a torcida do Corinthians. Vamos em busca de poder para a gente. Vamos fazer o que a gente tiver que fazer para a gente conseguir nossos espaços de poder. Para a gente ter voto, para a gente decidir o destino desse clube.